começando mais um Pocket Teológico. Espero que você tenha assistido os anteriores, que você esteja gostando. E hoje vamos começar falando sobre ressurreição, né? Sobre o fato de que Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu já ouvi uma frase, acho que já compartilhei até no Pocket, que alguns pensam que somente os ensinamentos de Jesus, os seus exemplos de vida, seriam suficientes para nós. Mas não é o que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que se ele tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, não teria nada mudado na nossa vida, na nossa história. Então, a ressurreição é um fato primordial para o cristianismo, para o evangelho, para mim e para você. Não é à toa que os 4 evangelhos falam da ressurreição de Cristo, Atos dos Apóstolos também fala da ressurreição de Cristo, e todas as epístolas que se seguem, elas partem do pressuposto de que Jesus Cristo ressuscitou. Separei um trechinho de Atos, capítulo 1, verso 3, que diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai falar que Jesus Cristo, após ter ressuscitado, ele ainda viveu com os discípulos por volta de 40 dias, dando então provas infalíveis de que de fato ele tinha ressuscitado. Alguns vão ter dúvidas sobre como era o corpo da ressurreição, ou como Cristo ressuscitou. Vale lembrar que o Cristo ressurreto é diferente, por exemplo, do que aconteceu com Lázaro. Talvez você lembre da história bíblica de Jesus Cristo ressuscitando seu amigo Lázaro. Só que quando Lázaro ressuscita, ele continua num processo de envelhecimento e ele morre novamente. Afinal de contas, nenhum de nós conhece Lázaro hoje, né? Lázaro não continua andando por sobre a terra. Ele morreu depois de novo. Jesus não. Jesus, ele ressuscita de uma forma diferente, com o corpo glorificado. A palavra vai dizer então que ele se tornou primícias de um novo tipo de vida, com o corpo aperfeiçoado, não estando mais sujeito a fraqueza, envelhecimento ou morte, mas capaz de viver eternamente. Alguns vão debater se os discípulos, quando encontraram Jesus após ressuscitar, se os discípulos logo o reconheciam ou se Jesus era muito diferente a ponto de não conseguirem reconhecê-lo. É mais ou menos consenso de que Jesus, sim, era muito parecido após a ressurreição do que quando ele vivia com os discípulos. Então, era possível para os discípulos reconhecê-lo, mas com um pouco de diferença. Que diferença? Antes, Jesus estava com o corpo sujeito à fraqueza, com uma aparência de alguém que provavelmente vivia cansado por andar muito, por não comer muito, por alguém acostumado a sofrer. Agora, com o corpo ressurreto, apesar de ser o mesmo corpo glorificado, ele agora não tem mais esse aspecto de fraqueza, mas é um corpo cheio da glória de Deus, um corpo, como Paulo vai dizer, incorruptível. Então, é mais ou menos isso que é consenso entre os teólogos. Eu cheguei a falar aqui, um pouquinho atrás, sobre o fato dele ressuscitar ser as primícias. O que isso significa? Isso está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 20 ao 23, que diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A palavra primícias que Paulo utiliza aqui, ela tem na sua visão, um ambiente agrícola, onde as primícias são os primeiros frutos, que já mostram como será a colheita que virá. Então, Cristo, na sua ressurreição, ele é como essas primícias. E nós, os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus, quando também tivermos o corpo glorificado, nós seremos então como a grande colheita de Deus.
Eu quero também falar aqui sobre esse corpo ressurreto de Jesus. Ele permitia coisas que o nosso corpo físico hoje faz? A Bíblia vai falar que sim. Lucas capítulo 24, depois eu convido você a ler, vai falar que Jesus, com esse corpo glorificado, após ressuscitar, que ele comia, que ele partia o pão, que ele bebia, ou seja, o corpo ressurreto de Jesus, ele também permitia essas coisas. A ressurreição traz para nós alguns significados muito importantes teologicamente. O primeiro significado é que a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. Eu não vou entrar a fundo aqui sobre o que é regeneração, porque isso vai ser assunto de um outro pocket teológico mais à frente. Mas a regeneração, de uma forma bem básica, é o nosso novo nascimento. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. O Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. Ou, em outras traduções, nasça do alto, nasça de Deus. Nós cremos que o mesmo poder que fez Cristo ressuscitar dos mortos, o mesmo Espírito Santo, é ele que opera em nós a regeneração, o novo nascimento. E nós só podemos ter essa regeneração e o novo nascimento porque Cristo, primeiramente, ressuscitou. É isso que Paulo escreve na carta aos Efésios. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Embora nós ainda não tenhamos um corpo ressurreto e glorificado, nós já fomos ressuscitados com Cristo junto com a sua ressurreição, ou seja, o poder que agora opera em nós é o mesmo poder que fez Cristo levantar dentre os mortos. Segundo significado teológico para a nossa vida, é que a ressurreição assegura a nossa justificação. É outro termo que depois nós trabalharemos em outro pocket. Justificação, ela diz respeito à posição legal. Se antes éramos condenados, culpados, após aceitarmos Cristo como Salvador, nós somos declarados justos. Né? Deus bate o martelo e declara aquele que crê em Cristo como justo. A ressurreição de Cristo foi a declaração da aprovação de Deus sobre sua obra redentora. Foi através da ressurreição que nós fomos declarados, então, justos. E o último exemplo que eu quero trazer de significado é que assegura que igualmente vamos receber corpos ressurretos. Assim como aconteceu com Jesus, acontecerá comigo e com você, se nós realmente crermos em Jesus como o Salvador de nossas vidas. Ele foi o primeiro a ter esse corpo glorificado, mas todos nós que cremos no Senhor também receberemos corpos diferentes quando da sua vida. Após falarmos de ressurreição, vamos falar de um fato que se seguiu, que aconteceu logo depois, que é a ascensão. O fato de que Cristo subiu, ascendeu aos céus. Como nós lemos no início desse pocket, Cristo, após ressuscitar, viveu por volta de 40 dias ainda com os discípulos, conviveu com eles. Mas após esses 40 dias, a palavra vai nos dizer que ele subiu aos céus. Alguns vão discutir se ele, ao subir aos céus, se ele permanece com um corpo físico ou se ele deixou de ter um corpo físico. Nós cremos que hoje, dia 17 de julho, Cristo ainda tem um corpo físico e sempre terá. Ele será e é eternamente Deus homem. Então, se ao subir ele permanece com o corpo físico, a gente aprende com isso que o céu é um lugar. Né? Então, Jesus hoje está no céu. A palavra vai nos dizer que mais do que no céu, ele está assentado à destra do Pai, à destra de Deus, como está lá no Salmo 110, verso 1, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então aprendemos que com a ascensão, Jesus hoje está nos céus à destra do Pai. O fato de estar à destra do Pai significa dizer que ele recebeu do Pai autoridade e honra sobre o universo. E, inclusive, autoridade para derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Como está lá em Atos, capítulo 2, verso 33,
que diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, nesse pequeno tópico sobre ascensão, a gente aprendeu já bastante coisa, né? Que o céu é um lugar, que agora Jesus está lá, ainda com o seu corpo físico, sendo Deus homem, que ele está à destra do Pai, símbolo de autoridade, de honra, para governar sobre a igreja, sobre a terra, e também autoridade para derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E pensando ainda no céu como morada, precisamos lembrar o que a Escritura nos ensina, que o céu também será a nossa última morada. Como Jesus disse, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então esse é o plano de Deus. Estamos vivendo nessa terra, mas quando Cristo voltar, ele nos levará para viver para sempre com ele nos céus. Nesse pocket ainda, o pocket de hoje tem bastante coisa, hein, irmão? Que você possa estar anotando, aprendendo e lembrando já de antemão que se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários para que a gente possa responder. Ainda no pocket de hoje, estamos falando também sobre os ofícios de Cristo. Isso é algo muito falado, mas é importante estar aqui presente, né? Quais eram os ofícios de Cristo? A gente precisa lembrar da cultura de Israel, que tinham 3 cargos mais importantes naquela cultura. Quais eram esses cargos? Profeta, sacerdote e rei. Esses eram os cargos mais importantes na nação de Israel, lá no Antigo Testamento, né? O que o profeta fazia? O profeta era aquele que falava para o povo palavras vindas diretamente de Deus. Esse era o ofício do profeta. Por isso nós entendemos que Jesus Cristo também é profeta, porque ele, sendo Deus e homem, transmitiu aos homens a palavra e a vontade do Pai, a palavra e a vontade de Deus. O sacerdote naquela época era aquele que oferecia sacrifícios pelo povo, sacrifícios a Deus pelo povo, orações a Deus pelo povo, entoava louvores a Deus pelo povo. Jesus é o sumo sacerdote, é o sacerdote perfeito, porque ele, além de oferecer sacrifícios a Deus por nós, ele também é o próprio sacrifício. Ao mesmo tempo que ele é o sacerdote, ele é também o sacrifício. E o rei? O rei, naquela cultura, ele governava a nação, governava o povo e deveria governar representando a Deus. Hoje, Jesus, ele governa, ele reina, não só sobre a igreja, mas ele reina sobre o universo. Assim como está escrito lá em Mateus, verso 18 do capítulo 28, quando Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E para encerrar esse pocket, o último tema, vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Após Jesus subir para o céu, o Espírito Santo é a principal manifestação da Trindade na terra. Né? Quem agora mais está atuando na terra, atuando na igreja, é o Espírito Santo de Deus. Desde o Antigo Testamento, se falava sobre o Espírito Santo e falando dele como alguém, sobre uma pessoa que viria para trazer bênçãos abundantes da parte de Deus. Como, por exemplo, o profeta Isaías disse lá no capítulo 32, verso 15 ao 18, que está assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ou seja, desde o Antigo Testamento, quando se falava sobre o derramamento do Espírito,
se falava sobre bênçãos abundantes da parte de Deus sobre aqueles que receberiam então o Espírito Santo. Eu quero destacar alguns aspectos da atuação do Espírito Santo. O primeiro aspecto é que o Espírito Santo, ele dá vida. Nós já falamos um pouquinho nesse podcast sobre regeneração, que é o novo nascimento. Quem é que opera em nós esse novo nascimento? Quem é que nos faz nascer de novo? Quem é que nos faz nascer do alto? É o Espírito Santo de Deus. Né? Foi, novamente, lembrando que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Quem era capaz de operar em Nicodemos esse novo nascimento? O Espírito Santo. Então, primeiro aspecto, o Espírito Santo é aquele que dá vida. Segundo aspecto, o Espírito Santo dá poder para o serviço, tanto no Antigo Testamento, né? Vale lembrar que no Antigo Testamento não estávamos ainda vivendo na plenitude do Espírito Santo, então as pessoas recebiam o Espírito Santo para um determinado fim, e após a execução desse fim, o Espírito Santo se retirava daquela pessoa. Então você vai ver muitos personagens bíblicos que em alguns momentos chaves da sua história eram tomados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, recebiam dele poder para executar uma função. Isso aconteceu no Antigo Testamento e agora plenamente no Novo Testamento. Nós que somos a Igreja de Cristo, recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos, e é Ele quem nos capacita, nos dá poder para exercer as nossas funções todos os dias. Basta percebermos a vida dos apóstolos de Jesus antes do recebimento do Espírito Santo, né? A gente pode destacar Pedro, por exemplo, alguém que chegou a negar Jesus, alguém que ainda parecia estar naquela dúvida se voltava para a pesca ou se continuava com o ministério, mas após Atos 2, após a descida do Espírito Santo sobre eles, a gente percebe um Pedro muito diferente, um Pedro que agora prega e 3.000, 5.000 pessoas se convertem, um Pedro que por onde passa opera sinais e maravilhas, né? Quem capacitou Pedro a viver uma mudança tão grande? O Espírito Santo de Deus, e hoje, Ele quem capacita a mim e a você para exercermos também a nossa função. A gente fala muito nos ambientes de igreja sobre os dons do Espírito Santo, né? O que são os dons? São ferramentas que o Espírito Santo de Deus nos dá para abençoarmos a vida de outras pessoas, abençoarmos o reino. Terceiro aspecto do Espírito Santo, se o primeiro é dar vida, o segundo é dar poder para exercer uma função, o terceiro aspecto é que o Espírito Santo, ele revela. Nós cremos que os autores bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eles não escreveram o que simplesmente dava na telha deles, mas eles foram pessoas tão cheias do Espírito Santo que escreveram exatamente aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Então, foi a atuação do Espírito Santo naqueles escritores bíblicos que fez com que hoje a gente tenha a Bíblia como esse livro de fé, nosso único livro de fé e de prática. Quarto aspecto, o Espírito Santo, ele nos dá a segurança da salvação em Cristo. Muitos cristãos vivem com medo, temerosos. A gente pode perguntar, de repente, para você que está em casa assistindo, você tem certeza da sua salvação? Muitos vão ficar com medo, muitos vão ter receio de afirmar. Mas a Bíblia nos garante que é o Espírito Santo quem testifica em nós que somos de fato filhos e que somos, então, salvos. Como está lá em Romanos, capítulo 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo que nos dá essa certeza de que somos da família de Deus, de que fomos adotados para a família de Deus e de que somos pessoas salvas. Quinto e último aspecto que eu quero abordar no pocket de hoje é que o Espírito Santo ele ensina e ilumina. Quem nos ensina como devemos viver nos dias de hoje sendo cristãos? Quem nos ensina? A palavra chega a falar sobre o momento, se nós formos presos e interrogados, quem nos dará as palavras naquele momento para responder? É o Espírito Santo, ele nos ensina a viver no dia a dia de uma forma que agrade a Deus. Mas mais do que nos ensinar, ele nos ilumina. O que é então iluminação? Muitos pegam a Bíblia para ler e dizem que receberam uma revelação de Deus ao ler a Bíblia. Não é a palavra
o conceito teológico correto. O entendimento da Escritura nós chamamos de iluminação e não de revelação. Então, quem é que nos ilumina e nos faz compreender o texto bíblico? É o Espírito Santo de Deus. Como Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é o Espírito Santo que nos ensina a viver, é Ele que nos faz lembrar de tudo que Cristo ensinou, é Ele que nos faz ler, compreender as Escrituras. Amém? Então estamos chegando ao final de mais um Pocket Teológico. Hoje falamos sobre ressurreição, falamos sobre a ascensão de Cristo, falamos sobre os ofícios de Cristo e falamos também rapidamente sobre a obra do Espírito Santo. Se você tem alguma dúvida, escreve no comentário que no próximo Pocket Teológico nós iremos responder, tá bom? Fique na paz, um abraço.